Alô, alô, acadêmicos e acadêmicas do FuteClass, uma boa tarde a todos, iniciando mais uma live FuteClass especial. Hoje vamos receber o treinador Gilson Kleina. Com passagens por grandes clubes brasileiros, vamos aí debater diversos assuntos inerentes à ciência do futebol. Aproveite para se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir o nosso Instagram. Alô, Paula, Matheus Falcão, já recebendo o treinador Gilson Kleina. Vamos bater um papo de primeira aqui e você está convidado para acompanhar a gente. Aproveite para se inscrever no canal do FuteClass no Instagram. Já o professor Gilson Kleina conversando aqui com a gente. Alô, professor! Vamos te colocar aqui. Assim que o senhor fizer a solicitação aí para participar, a gente te coloca. Aguardando aí o professor Gilson Kleina. Parece que tem um probleminha aqui no Instagram dele. Estamos resolvendo aqui. Daqui a pouquinho o treinador Gilson Kleina. Agora sim. Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bem? Desculpa aí o atraso aí. Nada, sem problema. Acho que estava dando algum probleminha técnico. O senhor me escuta bem? Tô te ouvindo bem, e você? Bacana também. Pessoal que estiver nos assistindo aí pode comentar qualquer problema técnico para a gente estar ajustando. Professor, só tenho que te agradecer por ter aceito esse convite. A gente que aqui do FuteClass tem essa missão de abordar o futebol um pouco de forma mais acadêmica, de forma mais científica, metodologia, tática e todos os outros aspectos inerentes à ciência do futebol. Já fizemos várias lives, então só tenho que te agradecer de aceitar o convite e também agradecer a Tudo Comunicação pelo intermédio com o senhor. Muito obrigado. Não, que isso, cara. Eu que quero te agradecer aí pelo convite, pelo espaço. E vamos falar bastante de assunto aí ligado ao futebol, a todo esse momento aí que nós estamos passando. Enfim, né? Enfim, acho que aos pouquinhos, gradativamente, tudo está voltando ao normal e é assim que a gente torce. Bacana, bacana, professor. Então vamos lá. Vamos começar aqui, professor. Eu queria começar abordando um pouquinho sobre metodologia de treino, né? A CBF agora colocou um protocolo de revolta das atividades e dentre elas a priorização por treinos individuais, né? Então, naturalmente, os treinadores vão ter que adaptar um treino mais analítico, né? É possível, dentro de um treino analítico, trazer uma realidade do jogo, conseguir extrair o estado de jogo para o treino analítico, ou isso é possível só dentro da visão sistêmica ou da metodologia integrada? Olha, na verdade, é claro que isso é novo para todo mundo, né? Mas falando com todos os profissionais aí que estão na linha de frente, eu acho que todos estão se saindo super bem, os atletas também estão assimilando, todos começaram um trabalho funcional, que isso é mais importante, esse trabalho individualizado que os preparadores estão dando mais ênfase a algumas valências, entre as quais a força. Eu acho que, taticamente, se você conseguir colocar uma plataforma de jogo e você interagir diretamente com os teus atletas, e daí, claro, com essa visualização, o jeito que você vai movimentar essa plataforma, é claro que os atletas vão entender, e aquela maneira que você quer realmente distribuir, qual que é o teu propósito de jogo, o que você pretende no início da tua programação tática. Então, sim, é um pouco mais difícil, claro que o futebol necessita de espaço e principalmente é um jogo coletivo. Então, não resta a menor dúvida que é um pouco mais difícil, mas hoje
por todas essas tecnologias, pelo que os treinadores estão passando, os atletas, pela capacidade que eles têm, dá para interagir sim. Interessante, professor. Agradecer mais uma vez a tudo comunicação que entrou aí. Professor, o pessoal está falando que a sua imagem está um pouquinho embaçada. O senhor está no Wi-Fi ou no 4G do celular? Eu estou no Wi-Fi. Tenta alternar de um para o outro para ver se dá uma melhorada. Porque parece que está dando uma pequena falhazinha. Melhorou? Agora melhorou um pouco. Vamos lá, professor. Falando dessa questão da coletividade do jogo, hoje muito é utilizado os jogos reduzidos, né? Muitos profissionais tendem a dizer que ele condiciona o jogo de forma mais específica, fisicamente, e também você consegue trabalhar alguns outros aspectos. Como que você tem introduzido já, desde ao longo da sua carreira, esse tipo de metodologia de treino, e quais os benefícios e também quais as questões mais prejudiciais, mais difíceis de implementar nesse tipo de treinamento? Só perdi o começo da tua pergunta, perdão. Eu estava falando sobre os jogos reduzidos, né, que têm sido muito utilizados, os treinadores têm apontado como uma metodologia que condiciona o atleta fisicamente de forma mais específica, né, colocando os conteúdos de jogo, mas ao mesmo tempo tem algumas situações de jogo que não é possível trabalhar a partir disso. Como que o senhor, ao longo da sua carreira, implementou essa metodologia de treino? Entendo perfeitamente agora. Eu acho que os campos reduzidos, eles vieram para você dinamizar muito a situação e o objetivo do teu treino. Ele pode ser tanto um trabalho de aquecimento, como ele pode ser um trabalho principal, né? Se você opta por um trabalho de passes, um trabalho de verticalizar o passe, se você trabalha com uma marcação agressiva, se você trabalha com uma movimentação que você possa ter um dinamismo para você ter uma condição física melhor, você faz com que esses trabalhos de pequenos jogos exijam que tenha lateralidade, que o atleta desenvolva tanto o pé direito quanto o pé esquerdo, a velocidade de reação, você limitar e você colocar regras como 1, 2 ou 3 toques, você colocar uma situação de você motivar um pouquinho o atleta, fazer com que, se você tiver um número de passes, os que estão no quadrado, de repente, possa ter uma punição por isso, para que exija um pouquinho mais a dinâmica do treino e o foco, né? Porque hoje toda a intensidade do treino ele está relacionado diretamente com esses pequenos jogos. Então, se você entende que se você trabalha numa organização e dessa organização você já tem que ter a participação de todos, isso começa por um trabalho inicial dessa dimensão. Hoje, as equipes que a gente está trabalhando, nós entendemos que se a primeira linha ela começa a se combater, ela ser agressiva na organização defensiva, o foco e o deslocamento da segunda e da última linha tem que estar muito atento, principalmente do goleiro. Então, eu acho que hoje, quando você vai iniciar a tua programação semanal, quando você vai fazer o teu microciclo, você tem que saber desenvolver muito bem aonde que você vai colocar esse tipo de treinamento e que intensidade e que tempo de programação que você vai fazer. Bacana, bacana. O senhor conseguiu colocar no 4G ou ainda está no Wi-Fi? O pessoal está dizendo que está um Então, pouquinho... deixa eu dar uma... Tenta alternar de uma internet para outra, que às vezes melhora. Vamos ver se melhora aí, pessoal. Vamos ver, eu pedi para ele... Vamos ver, vou esperar o pessoal para dar o sinal aí. Melhorou? Agora travou aqui. Agora melhorou, perfeito, perfeito. Melhorou? Agora tá imagem de televisão. Vamos lá. Professor, qual que é a importância do contexto, né? Você colocou algumas questões das suas ideias de jogo e também a implementação da metodologia de treino, mas vamos supor que você chega numa equipe no meio de temporada, a equipe não está tão bem no campeonato, e às vezes ela está muito acostumada, por exemplo, com um treino mais analítico e não com uma metodologia sistêmica. Você costuma chegar querendo já de cara colocar o seu método, ou você observa bem o contexto para saber se você vai ter que fazer aos poucos? Qual é a importância do contexto, do ambiente, posição na tabela, pressão da torcida, para escolher a sua metodologia de treino e o seu modelo de jogo naquela equipe? Olha, tem várias situações que você tem que analisar quando você pega uma equipe no meio do campeonato. Uma coisa importante falar, para quem está nos assistindo, que não é porque você está chegando que você já tem a receita do sucesso e que todo o trabalho que estava sendo desenvolvido estava errado.
É claro que cada um quer implementar a sua metodologia e cada um tem uma leitura de jogo. Às vezes, você está extraindo uma característica do jogador que para aquele sistema cada um entende, e eu entendo que naquela maneira você não vai extrair da melhor maneira possível. Então, você posicionar um pouquinho diferente, você fazer uma plataforma, uma estrutura de jogo que vai facilitar para aquela característica daquele elenco, de repente também ver como é que está o vestiário, o lado emocional dessa situação, você entender se você precisa acrescentar ou então ver com que maneira que o elenco estava sendo utilizado. Às vezes é importante, né, quando a gente fala que existe a troca de comando, que tem alguns jogadores que saem da zona de conforto, de tentar deixar todo mundo comprometido e não achar que só porque teve troca de treinador, aquele jogador agora, por 2, 3 jogos, ele vai correr, ele vai estar motivado, mas depois ele volta ao normal. Acho que tem que ser todo mundo na mesma linha. É importante você fazer uma leitura, assistir os jogos da equipe que você vai trabalhar. Esse é o primeiro momento, você fazer uma reunião com as pessoas que trabalham diretamente no campo, você ter a visualização e dentro do teu plano de jogo, quando você começar a formar o teu planejamento, quando você começar a distribuir o que você pensa de estrutura, você vê se dá para realmente fazer esse encaixe, ou você tem que trabalhar de uma forma que faça uma diferença, mas que ao mesmo tempo você não faça a loucura de você desestruturar, descaracterizar uma equipe, porque se já é difícil encaixar e você começa ainda a mudar no meio do campeonato, a tendência de você aumentar o erro é maior. Interessante, professor. Agora, trabalhando dentro dessa ideia que o senhor falou, da questão da construção do modelo, algumas questões, hoje muito se tem importância os números, né? Principalmente o trabalho da análise de desempenho. Qual que é a importância desses números serem analisados de forma interdisciplinar? Por exemplo, você às vezes recebe um GPS da equipe, né? E você, no segundo tempo, nota que a equipe correu mais. Aí, se você analisar de um ponto de vista físico, beleza, minha equipe rendeu mais, mas ao mesmo tempo, se você analisar taticamente, pode ser que ela correu errado, posicionou errado. Então, qual que é a importância de toda a comissão funcionar para essa análise desses números não ficarem muito secas, sem contexto? Olha, eu acho que todos os profissionais que estão inseridos na comissão técnica hoje, eu entendo que todas as ferramentas elas são importantes. Elas não podem ser determinantes. Eu já passei por uma situação que eu trabalhei tanto como analista quanto fisiologista, que o atleta ele sentia que ele atingia o número X de quilometragem no treino e ele já entendeu que para ele estava bom. E você sabe que a gente tem uma experiência, uma leitura, e você sabe onde que você vê que o desempenho do treino está caindo. Eu acho que nós temos condições de melhorar essa situação. É uma ferramenta importantíssima. O analista também, quando ele passa o seu relatório, é importante ele entender também um pouquinho com a nossa cabeça e não ele, de repente, achar que só a jogada, só mostrar a estrutura de jogo é importante. Tem detalhes que você tem que entender. Por exemplo, como que é um comportamento de uma equipe quando ela está perdendo, mas ela é uma equipe que propõe o jogo. Se ela vai ainda se expor mais, se ela vai trocar a estrutura de jogo, ou da mesma forma, se ela é uma equipe que é posicional, propositiva, ela está na frente, ela continua tendo essa postura, se ela baixa um pouquinho o bloco. Então são detalhezinhos assim que você faz uma análise muito profunda, e aí o estudo do relatório ele tem que ser a semana toda, ou claro, depende do calendário, né? A gente tem por costume jogos 3 vezes na semana, domingo, quarta e domingo. Você jogou no domingo, nós temos uma reunião normalmente segunda-feira, entre 10 e 11 horas da manhã, aonde que você vem para primeiro você fazer da parte de revisão médica, para você já começar a entender o que você vai programar para a segunda e terça, para o jogo da quarta, e da mesma forma você já fazer a reunião com análise de desempenho, e ali você começar já a desmembrar, porque o tempo é curto, segunda-feira à tarde, por mais que você tenha um trabalho regenerativo, você tem os outros jogadores que podem participar da partida e que também a gente tem o maior cuidado com isso. E a gente já começar a entender qual a estratégia que a gente pode utilizar. Porque toda equipe, que por mais que ela seja muito forte, sempre tem um ponto vulnerável que a gente vai tentar extrair. Como hoje o futebol está muito estudado, sempre falo isso para os meus atletas. Atenção que, por mais que a gente faça os treinamentos de bola parada de véspera de jogo, se nós não tivermos uma avaliação,
Não que já é a receita, que é uma coisa mecânica. Futebol, você pode bater bem numa bola, às vezes um desviar, mas o posicionamento da parte defensiva ou ofensiva já vai estar bem postado em cima daquilo que eles estudaram. Então, é importante você ter essa reunião, você saber utilizar esses profissionais, a você ter no final, junto com o teu ver de que maneira que você vai ter que utilizar. Claro que quem executa são os atletas, tem que passar da melhor maneira possível com isso. Eu acho que é importante dar informação, não jogar muita informação, por mais que o jogador, hoje, ele vem muito preparado para o jogo, mas é importante também você enaltecer a força da tua equipe, o potencial, o talento do seu atleta. Eu acho que a gente tem que começar a desenvolver, potencializar mais esse tipo de situação para a sua própria equipe. Interessante. Aproveitar para dar um abraço para o Felipe Ximenes, meu amigo, que está te mandando um abraço aí também, professor, grande gestor de futebol. Professor, falar um pouco agora sobre os momentos de jogo, né? Em termos de organização defensiva, as equipes têm atuado muito hoje no sentido de tentar anular a amplitude do adversário. Na Europa, algumas equipes têm adotado novamente a linha de 5, né? Como que você vê aí como o antídoto para anular essa amplitude? As equipes jogam hoje com extremos muito rápidos, que atacam em profundidade, atacam espaço. Como que tem trabalhado isso aí nas suas ideias de jogo? Bom, primeiro eu quero mandar um abraço para o Felipe Ximenes, profissional espetacular. Futebol precisa de você, o Felipe tem que estar aí. Realmente, ele desenvolve um trabalho muito legal. Cara. Quem trabalhou com ele ou quem vai trabalhar com ele vai acrescentar e vai ajudar muito. Olha, eu entendo assim, eu concordo com você. Eu estou assistindo futebol alemão e também vi um pouco umas equipes menores de Portugal, eles estão utilizando muito a linha de 5. Eu gosto do comportamento da linha de 5 do Borussia e também do Leverkusen. Por quê? Eu acho que a linha de 5 ela não pode ter a conotação de ser simplesmente defensiva. Aí depende do bloco que você vai trabalhar. Eu acho que você pode trabalhar a linha de 5, mas você pode ser agressivo. Você pode ter bloco alto, claro que você tem que ter jogadores para essa situação. Né? Então, eu acho que você pode ter essa situação de você ter o bloco alto, você fazer os atacantes, os meio atacantes, já se posicionar para não ter essa bola longa, porque hoje, como as linhas, principalmente as equipes que propõem o jogo, eles fazem uma linha alta e se você colocar muito a tua linha lá atrás, alguma hora eles vão achar esse passe, porque primeiro, tá bem treinado, né? Segundo, uma situação de você ter amplitude. E terceiro, é a qualidade dos jogadores. Né? Você pega uma situação hoje com o Flamengo tem jogadores muito técnicos, muita qualidade, muita movimentação, mas com muita saber usar espaço. Você pega o São Paulo hoje, ele trabalha muito a amplitude do jogo, abrindo muitos atacantes, toda hora ficando na beirada, fazendo 2 contra 1 com o lateral. Então é importante hoje a pressão no homem da bola. É importante, se você não fizer essa pressão, se a tua linha defensiva, a última linha, vai estar coberta, descoberta, aí entra o posicionamento gestual, que isso é muito bacana, isso é um negócio, uma situação que nós estamos trabalhando muito com os atletas, a visualização do homem da bola, ver no adversário quem que consegue fazer essa bola longa, quem que faz a situação de ter essa bola de amplitude. Eu já trabalhei até quando nós tivemos algum êxito da linha de 5 aqui no Brasil, nós fomos muito bem. Eu só não concordo, às vezes, um pouquinho com a formação na segunda linha, na linha de 4, já que já tem uma linha de 5. Eu acho que dá para fazer com que os laterais balancem um pouco mais, posicionando os teus atacantes um pouquinho mais por dentro, dando mais liberdade para você poder cair nas costas dos laterais, já que os laterais hoje jogam muito no apoio. Interessante, professor. Falando agora um pouco sobre organização ofensiva, né, a zona de iniciação ali, hoje em dia muitas equipes adotam aquela saída de 3, né, saída lavaupiana. E assim, eu tenho observado que ela tem algumas razões de ser, né? Entre elas que com 3 homens a tendência é que o adversário avance só 2, e você com menos passes consegue avançar territorialmente, e também, ao mesmo tempo, você consegue avançar 2 laterais e criar uma superioridade numérica. Mas qual que é a importância desses zagueiros e desse volante também ter um bom passe, né? Porque não adianta chegar no meio-campo e destruir a jogada, que às vezes é o que eu acho que acontece muito, né? Não tem uma qualidade tão boa no passe, avança e destrói a jogada no segundo terço do campo. Olha, você citou muito bem aí, que é denominada Lavopoviana, porque ele entendia que tinha que ter um bom passe.
Você pode fazer a saída de 3. Aí analisa o treinador do time adversário quem que tem o bom passe. Porque você até a saída de 3, até o meio campo, mas se você conseguir colocar essa bola entre linhas, você tem uma virada de jogada, uma inversão, isso é a qualidade do jogador. Esse jogador tem que ser marcado, porque ele passa a ser um dos primeiros construtores da organização ofensiva. Hoje, todos os treinamentos, o goleiro faz parte dessa situação, porque o goleiro hoje é o primeiro a trabalhar na construção. Então você tem que entender com quem está fazendo a linha de 3. Muitas vezes você posiciona a linha de 3, mas o melhor passe ele não está sendo o homem por dentro, o melhor passe está sendo pelos lados. Então hoje o zagueiro está tendo muito trabalho, porque eles que estão achando o primeiro passe entre linhas, eles que estão fazendo a inversão. Então, quando você faz a saída de 3, você tenta construir já uma superioridade numérica. Quando se enfrenta um adversário com 2 linhas de 4, você tem 2 atacantes para 3 defensores, mas é claro que hoje também já está existindo um mecanismo que o terceiro homem está pressionando a saída de 3. É claro que em alguns momentos depende da pressão, depende depende a tua válvula, não, como é que é, o teu gatilho. Quando você for pressionar, se você vai pressionar pelo lado ou por dentro, às vezes vai ficar até um pouquinho de mano lá atrás, mas se faz necessário, porque você pega uma equipe com muita movimentação, você vai ter dificuldade. A gente tem muito bem isso no Brasil, quem trabalha muito bem essa saída com muita movimentação em São Paulo, com o Fernando Diniz, já desde a época do Audax. Então, se é um treinador que trabalha muito a situação, o Felipe, o Diniz, pela movimentação que ele faz com os seus jogadores, para ele ter a posse de bola e para ele ir agredindo e atacando as linhas. Eu já trabalhei, fui muito tempo, trabalhei com o Abel e com o Lori, eles trabalhavam também essa saída de 3, mas muita movimentação e variação com os alas e o meia central. Professor, agora se um lado, se os zagueiros, né, e o primeiro volante tem que ter cada vez características mais construtoras, muita gente fala às vezes que o camisa 10 acabou, né? Mas na verdade esse camisa 10 às vezes ele fica encruzilhado dentro de uma marcação muito compacta e faz com que ele tenha que jogar muito de costas, né? Como que deve ser esses atributos desses meias atualmente, né? Quais princípios de jogo individuais talvez ele tenha que executar, porque dificilmente hoje ele vai conseguir pegar a bola de frente pro jogo igual antigamente, né? Você falou agora a palavra antigamente, eu ia falar exatamente isso. Para quem é estudioso do futebol, isso era nosso. Nós nunca tivemos volante somente de marcação, né? Vamos pegar assim um pouquinho da Copa de 70 aí, que você vê que muitas vezes era o Clodoaldo, mas quem vinha ajudar a armar era o Rivelino, que era um camisa 10, mas naquela seleção também todo mundo era 10, né? Era muita qualidade, então sempre priorizou no futebol brasileiro a qualidade. Depois se passa para 82, você pega Falcão, Cerezo, Sócrates e Zico, nossa senhora, todo mundo construía e todo mundo ajudava a marcar. E não era a prioridade só a marcação, mas era a essência do jogo. Então é importante todo jogador que quando você ter a condição de roubar a bola, ele ter o recurso para que essa bola continue no seu pé e que você consiga ter a progressão das linhas. Então, todo jogador hoje, ele tem que saber essa função sim. Claro que você não vai posicionar um jogador de costas, ele não tem esse recurso, mas você consegue posicionar ele para ele ter a progressão, principalmente o passe, né? Às vezes chama muita atenção, que às vezes eu vejo que o atleta se apresenta para o jogo, ele está com a marcação apertada e essa bola é jogada nele assim mesmo. Se você conhece o jogador, eu trabalhei com um jogador que ele tinha muita qualidade para isso. 2 jogadores, o Alex e o Valdívia. Você podia jogar com a marcação apertada que eles tinham a condição de sair. Agora, tinha outros jogadores que tinham dificuldade. Então, você tinha que colocar o quê? Não joga o passe por ele, joga o passe um pouquinho para o lado, que daí ele já consegue virar o corpo, ele já vai conseguir tirar o seu marcador. Então, são detalhezinhos de posicionamento, mas que você tem que corrigir o seu atleta. Então, os construtores hoje passam muito pelo trabalho de passe, até pela sua primeira pergunta lá de pequenos jogos, ali você começa a corrigir o passe. Às vezes você está fazendo um trabalho um pouquinho de um campo mais aberto, aí o passe para chegar no outro companheiro, a bola chega cansada, devagar, é que você tem que exigir. Nós tivemos um professor italiano no curso agora, que chamava, e ele me chamou muita atenção, que ele exigia muito o passe. Então, quando o passe era ruim, ele apitava para. Não, eu quero essa intensidade de passe. E ele começou, sabe, a mostrar para a gente que o passe é verdade, nós já sabíamos isso. Mas a forma de você se posicionar, como você recebe essa bola, como que você pode minimizar e aumentar o ritmo do jogo através do passe.
Então, achei muito legal, achei que essa correção do treinador italiano que veio nos dar o curso ali, eu achei que foi muito válido, porque o passe é tudo no jogo, né? Mas principalmente ele que vai ditar o ritmo. Interessante, professor. O senhor colocou essa ideia do passe, também a questão de, às vezes, dar o passe não no pé, um pouco mais na frente, para ele poder sair da marcação. E também a Conhecendo as questão, características, né? Você tem que conhecendo as saber com quem você características. está jogando, né? Exatamente. E aí acho que também entra um pouco a questão da questão corporal, né? Do movimento corporal. Claro. O senhor acha que falta. É difícil um atleta que às vezes não teve essa construção na base chegar no profissional e o treinador consegue levar essa modificação para ele, ou ele fica muito viciado e é difícil fazer essa mudança, se não for feito na base? Olha, nós tivemos uma transição de 2012 para cá, ou vamos dizer, mais de 2014, infelizmente, depois do 7-1, que nós começamos a buscar uma periodização tática do futebol português. Os treinadores portugueses se organizaram, eles Uhum. escreveram, eles desenvolveram uma metodologia, haja vista que nós estamos até usando o glossário deles, muitos termos aí nós estamos usando dessa periodização, que coisa que nós temos que ter o nosso. Se bem que a CBF já está preocupado com isso, eu acho que eu já recebi esses dias o glossário do futebol brasileiro, que nós temos que usar a nossa terminologia, porque isso é nosso. A única situação que nós erramos, nós treinadores, que nós não escrevemos. E eles escreveram. Nós não temos uma biografia. Nós vamos ter agora uma biografia, uma sirva, a partir do professor Carlos Alberto Barreira, acho que do Filipão, de 2000 e para cá. Mas é muito pouco no futebol, que é pentacampeão do mundo, que nós poderíamos ter quantas riquezas, quantas coisas desde 1950, então a primeira Copa que nós tivemos em 58. Mas, enfim, isso é uma coisa que nós precisamos resgatar e nós vamos buscar, porque o treinador brasileiro, além de ele ser capacitado, ele é um treinador muito dedicado, ele vai buscar isso. Isso é do brasileiro, porque ele se reinventa, porque no Brasil você tem que estar o tempo todo criando. Então, eu entendo que exatamente esse resgate é que vai voltar a ter a consolidação do treinador brasileiro. Professor, vou aproveitar porque é curioso que você falou essa questão da literatura, né? É uma pergunta que a gente teve com os treinadores aqui e eu fiz e eu vou fazer ela para o senhor também, que eu quero saber a sua visão. Realmente Portugal hoje é um berço do conteúdo, né? O Brasil tem muito mais conquista, mas em termos acadêmicos, o Portugal é a grande referência, talvez até mundial hoje, né? Eu costumo falar, se você jogar José Mourinho livros aqui na internet agora, eu vou achar mais de 10. E se a gente buscar os 20 treinadores de Série A e de 20 de Série B, que são muito bons treinadores, que a gente tem vários bons treinadores, a gente não vai achar livro de nenhum, né? O que falta realmente para esses treinadores sentarem e escrever? É uma cultura, talvez o esporte sempre concorreu com a educação no Brasil. O que você acha disso? Bom, muito boa a sua pergunta. Isso é uma coisa que nós estamos desenvolvendo. Você pode ter certeza que já tem vários profissionais que já têm livros que estão escrevendo, profissionais que às vezes não são conhecidos ainda no futebol, que fizeram uns trabalhos assim um pouquinho mais com umas equipes menores ou lá fora, mas já vem com uma didática, já vem com conteúdo muito valioso e que vocês vão ver que o futebol brasileiro vai ter um acervo muito forte, pode ter certeza disso. Nós, acabei de falar, nós nos preocupamos tanto que só no campo, tanto é que nós tivemos o resultado, mas nós guardamos isso para nós. Nós não passamos isso. Você já vai ver que a geração Dunga, Tite, isso aí já vai ter um legado muito bacana que eles já estão deixando. Já tem muita coisa já sendo desenvolvida e isso aí vai ser lançado ao público, não resta a menor dúvida. Uma palestra que nós tivemos com o professor Carlos Alberto Barreira, ele mesmo já coloca as copas que ele trabalhou, a maneira que ele trabalhou. Você vai ter uns livros que como foi a conquista de 70, a conquista de 94, a conquista de 2002, na palestra que nós tivemos também, que o Tite avaliou o jogo que nós perdemos para a Bélgica, quanta coisa ele citou ali, ele colocou, e por detalhes, né? Nós perdemos essa Copa, que para mim foi detalhes, porque nós tivemos chance de ter empatado e virado, mas eu acho que não escapa para 2022, as coisas vão acontecer. Então, nós treinadores brasileiros, nós estamos nos qualificando e isso pode ter certeza que vai ter nós vamos subir
e voltar no mercado internacional muito forte. Eu acho que a Federação Portuguesa ela saiu na frente, tanto é que ela saiu até nessa época de pandemia. O primeiro plurianual que eu li, pós-pandemia, foi da Federação Portuguesa. Mas o que eles estão fazendo? Eles levaram os profissionais, treinadores, comissão técnica, fizeram dentro da pandemia um estudo analisando antes do pico, pós-pico e a manutenção disso. Achei muito bacana. Claro que depois eu li, tentei comparar com a Alemanha, mas daí a Alemanha usou uma situação do país a nível de teste, a nível de, vamos dizer assim, uma secretaria, um Ministério de Saúde muito mais forte, mas o futebol voltou muito seguro em Portugal. Né? Eu achei muito bacana o estudo que eles desenvolveram. Agora a CBF também vai soltar o protocolo. Estava vendo esses dias o protocolo de algumas federações, protocolo muito protetivo, muito rigoroso, vai dar certo, vai ser muito legal. Então, eu acho que é isso que está faltando para a gente. E uma situação, claro, né? Você coloca hoje um treinador português, o Jorge Jesus hoje está fazendo um grande trabalho, mas quantos treinadores que vieram aqui, veio o Paulo Bento no Cruzeiro, agora veio um no Avaí, que não conseguiram. Já o futebol foi. brasileiro é difícil. Agora encaixou o Flamengo, que O também próprio estava... Gesualdo era muito criticado, né? Exatamente. E vou te dizer mais. Claro que o São Paulo foi vice-campeão brasileiro, fez um trabalho muito bom, mas se é um brasileiro que não classifica no Paulista, não classifica na Copa do Brasil, é eliminado da Sul-Americana. Sul-Americana e da Libertadores, eu não sei se tem essa continuidade no brasileiro. Então, acho que também essa paciência tem que ter com o treinador brasileiro, porque a gente sabe que oscila, nós sabemos que essa geração, essa situação de pontos corridos, as grandes equipes do Brasil estão fazendo grandes elencos, então você sabe que não é fácil hoje você concorrer com pontos corridos, porque você tem que definir uma meta e fazer uma equipe, e fazer que essa equipe tua oscile o menos possível, porque os grandes clubes estão repatriando grandes jogadores, fazendo com que os pontos corridos se priorize o nível técnico, que é isso que faz isso acontecer, porque cada jogo, cada rodada nos pontos corridos é uma decisão. Interessante, professor. O Henrique Barcelos, meu amigo, treinador do Desportivo Brasil, grande profissional, está fazendo uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Você está falando do glossário, né, da nomenclatura, que a CBF agora está tentando lançar um próprio, e ele está querendo que o senhor fale se você entende que é necessário que os atletas tenham um conhecimento declarativo desses conceitos, ou se é necessário só executar, né? Qual tipo de linguagem aí para explicar para eles? Nós não podemos pôr dúvida, né? Até mandar um abraço aí pro profissional, pro treinador, porque assim, ó, se eu falo uma terminologia, daqui a pouco vem um e fala outro, isso na cabeça do jogador vai gerar dúvida. Nós temos que ter realmente uma mesma língua, a mesma linguagem. Se bem que na hora da execução, eu tento falar o seguinte, vamos usar o mais simples possível. Eu acho que entre nós podemos usar os outros termos. Agora, para o atleta, nós temos que cuidar, porque o atleta ele está realmente querendo entender qual que vai ser a situação dele, qual que vai ser a função dele no jogo, qual é a função dele que ele vai poder desenvolver nessa posição, o que ele pode extrair dele, o que pode exigir dele, mas a gente poder usar a mesma língua. Acho que é isso que nós temos que buscar no futebol brasileiro. Legal. Professor, agora falando, ainda aproveitando esse gancho da pergunta do Henrique, hoje os atletas são mais questionadores, assim, no sentido de ter que ser convencido dessas ideias de jogo também, ou eles simplesmente recebem uma ordem e executam? Não. Hoje o atleta tem muita informação. Até acho que não seria tão necessário. Eu acho que todos os setores dentro do futebol evoluíram. Mas eu acho que isso também... Uma resposta que eu te dei há um pouco tempo ali atrás. Toda ferramenta ela é importante. Ela não pode ser determinante, porque o futebol ele foge um pouquinho de alguma situação. Às vezes, você acaba um treino e é o momento de você poder corrigir, então trabalhar uma finalização, você fazer um fundamento, que é uma coisa que nós, sabe, teve um momento que treinadores do profissional, quando a base começou a ter conflito, porque na periodização tática a gente não usa fundamento, mas isso é do Brasil, não é periodização tática, né? Eu não fui jogador profissional. Sempre falei que com 20 anos eu parei,
porque eu não quis seguir numa outra situação. Mas é assim, ó, o treinador que eu tive, ele se preocupava com o passe, com o meu domínio, com o meu cabeceio, e eu achava interessante. Hoje acho que é perda de tempo, mas eu não acho. Se você fizer um pré-treino de um trabalho de fundamento, isso vai te ajudar e vai facilitar. Muitas vezes você faz um complemento de treino, que você quer que você tenha um cruzamento, que o lateral faça um cruzamento adequado para o teu atacante. Como que você vai cabecear essa bola? Qual é a situação? Não deixar muitas coisas acontecer. Então, acho que nós temos que cuidar, sim, do fundamento. A gente tem que fazer com que nós possamos agregar todos esses valores. Mas o jogador brasileiro, quando a formação sempre foi com o treinador brasileiro, ele sempre teve domínio técnico. Tanto é que até 2000, não vou te dizer a data, nós sempre tivemos brasileiros que foram protagonistas no futebol mundial. Nós tivemos vários jogadores que foram número 1. E pela primeira vez, nosso protagonista é o Neymar ainda, que está buscando ser o número 1. Eu acho que o maior protagonista hoje é o goleiro Alisson, né? Como mudou, inverteu os valores. E nós temos que voltar a isso, porque a nossa matéria-prima aqui e os profissionais são muito bons. Isso é interessante. O senhor colocou aí também a questão do atleta às vezes ficar depois do treino, de estudar, mas eu tenho conversado com os profissionais aqui e muitos treinadores têm reclamado bastante dessa geração de atletas a partir do anos 2000, né? Que é uma geração que, né, o próprio David teve aqui e falou, a gente sentava no treino, após conversava sobre ele, sobre o adversário, o que vai ser, o que não vai ser. Hoje em dia a turma já quer ir logo pro celular, o Carille teve aqui, falou a mesma coisa, a mesma dificuldade. Como que o senhor tem lidado com essa geração aí, anos 2000, né, que é a geração melhores momentos? Olha, você sabe que até nisso nós precisamos estudar também como que você tem que conversar com essa geração. Uma coisa que eu acho importante, que o vestiário tem que voltar a ser o treinador. O problema é que hoje toda vez que nós tivemos êxito, que nós alcançamos títulos, conquistas, foi tendo um vestiário forte. Todo mundo participando, todo mundo lavando a roupa, mas a cobrança vindo do treinador. Hoje, muitas vezes, você faz uma cobrança dura, essa geração ela transfere para o seu procurador, para o seu empresário, aí vem de uma outra forma essa informação para quem vem falar com você. Eu acho que isso que tem que resgatar. O futebol tem que respeitar a hierarquia como sempre era. Eu me lembro que quando a gente ia treinar na equipe de cima, para nós era glória. Chegávamos lá com a chuteirinha na mão, esperando aonde você vai trocar. Hoje, a chuteira que o melhor do time tem, o menino da base vem com a mesma chuteira, às vezes está com o mesmo carro. Não tem problema que isso evoluiu. Mas tem que voltar a ter o respeito, a hierarquia. É uma geração muito promissora, mas é uma geração que tem que entender que existe cobrança. Futebol e qualquer segmento na vida existe cobrança. Então a disciplina é fundamental. Tem que deixar voltar como era antes, como tudo tem que ser. Tem que existir uma hierarquia, o jogador sabe que tem a sua disciplina, como nós sabemos que eles são os artistas, se eles executarem da melhor maneira possível, eles são valorizados por isso, e ter ambição, o valor da conquista. Eu tive um problema no vestiário, que eu vou contar para você, não vou dizer nome, que nós perdemos um jogo, e para minha surpresa, o atleta estava igual com esse fone que eu estou aqui, com o capuz aqui, melhorando a sobrancelha, e colocou o fone de ouvido e saiu como, sabe, você acabou o horário ali e pronto, agora eu vou para casa. Pô, nós temos que sentir a derrota, como a gente tem que sentir a vitória, valorizar o grupo. Eu acho que o futebol ele ficou um pouquinho egocêntrico e a gente sabe que o futebol ele virou um grande negócio, né? Ele virou uma indústria muito forte, mas nós não podemos perder nossos sentimentos. Se a gente quer voltar a ser os melhores, a gente precisa resgatar a nossa essência. Legal, professor. Dentro dessa questão da geração ainda, você colocou às vezes uma cobrança, né? E essa é uma pergunta que eu também tenho feito, que eu estava lendo um livro e tem um treinador inglês que estava dizendo que antigamente os atletas, quando tinham algum problema com o treinador, de escalação ou alguma outra coisa, ele conversava, pô, professor, por que eu não estou jogando? O que eu posso melhorar? E hoje ele prefere ir no empresário, o empresário liga para o diretor e o diretor liga pressionando o treinador, né? Você acha que essa geração leva também as críticas mais pro lado pessoal, assim? Você critica e ele já cria na ideia, ele não gosta de mim. Você acha que eles levam muito pro lado pessoal e não no profissional?
Olha, se ele pensar no eu, com certeza ele vai falar pro seu procurador, empresário, que o treinador não gosta dele. Mas às vezes ele não entende que o treinador está trabalhando, precavendo ele uma situação, já projetando ele para uma outra situação. Então, assim, ó, às vezes eu sinto que você está no time, você está jogando, está bem. Independente do que vai acontecer, se vai ganhar, vai perder, não, eu sou titular, eu estou jogando, né? Então, enquanto nós tivermos esse sentimento, é difícil, porque aquilo que eu falei, eu venho de uma geração que o treinador era o que mandava e nós tínhamos que ter o maior respeito pelas escolhas dele. Se você não concordava ou não, você acabou de falar, nós entrávamos na sala depois do treino, depois que você tinha treinado, tinha feito o seu melhor, e ia pedir uma satisfação, o porquê que não ia jogar. E você ia ouvir do treinador. Né? Hoje não existe quase essa comunicação. Claro que a gente tem, mas hoje tem uma coisa que é difícil de administrar, que são mídias sociais. Né? Então, hoje um comentário, isso aí começa a fomentar, vira uma situação tão difícil para você administrar. Então, isso é uma coisa também que a gente tem que saber gerir. Rede social hoje, ele é uma grande ferramenta, mas tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. E que isso é uma coisa do futebol que ele entrou muito forte e que você às vezes acha que você está trabalhando e está tendo sua privacidade e de repente uma fala tua é vazada de uma situação e você coloca em risco você contra o grupo. Então tem várias situações hoje que você tem que monitorar. Professor, nessa questão disciplinar aí, eu consegui pescar um pouco também, talvez a importância das outras funções dentro do departamento de futebol, né? Porque o treinador já tem que ser chato no treino, na bola parada, em tudo. Você acha que algumas questões disciplinares têm que ser passadas para um membro da diretoria, um gerente de futebol, tava aí o Felipe, por exemplo, para você não ficar também tão sobrecarregado, tão chato de tudo, né? Claro, claro. Eu acho que hoje você tem que ter uma parceria com o diretor executivo muito grande. Você sabe que o treinador hoje não é mais. Ele indica o nome, como hoje um diretor executivo, como o Felipe, que tem todos que estão aí no grupo, aí, que estão assistindo aí, tem condições de indicar. E todo mundo tem que estar na mesma sintonia. Eu não estou dizendo que nós temos que. O treinador tem que isentar da responsabilidade. Mas ele que tem que escalar, ele que está vendo o dia a dia, qual que é o desempenho, o desenvolvimento, qual que é o comprometimento do atleta, e ter esse feedback, ter essas reuniões ou diárias ou semanais, mas para você mostrar, até para que você também seja protegido numa sequência de resultados ruins pela própria diretoria. Né? O que nós não podemos é ser avaliado e ter tomado decisões fora do seu contexto. As decisões vêm de fora para dentro. Aí você não tem convicção nenhuma, está fadado ao fracasso. Então tem que ter muita sintonia para isso. Tanto é que hoje o treinador ele trabalha com 20 e poucos membros da comissão técnica. Então não dá tempo para todo mundo. Se todo mundo trouxer um problema, fora que já tem os atletas, imagine quantos problemas você tem que decidir no dia. E treinador, isso é comigo, né? Também que eu convivo. Eu tento não deixar para outro dia. Eu tento já definir, já ter a decisão. E o treinador, o tempo todo, ele trabalha em cima de decisão. Você faz 10 decisões, 9 você acerta, uma que você erra, a que você vai ser chamada por essa que você errou, e aí que você tem que entender o porquê que aconteceu. Então você tem que estar hoje, o treinador tem que ter muita energia, o treinador tem que ter muito foco, claro, dá treinamento, plataforma de jogo, estrutura, metodologia, isso aí tem que estar, hoje tem que estar, faz parte já do currículo do treinador. Agora, gerir vestiário, gerir pessoas, você entender os problemas que você possa ser dinâmico, isso aí vai da experiência de cada um. Interessante, professor. E dentro desse aspecto de liderança, você tocou aí na questão da escalação. Estava lendo algumas literaturas aqui, e alguns treinadores, como é que eles foram mudando ao longo do tempo a forma de divulgar a escalação da equipe que vai jogar, né? O Alex Ferguson, por exemplo, decidiu que em determinado momento ele ia divulgar só um dia antes do jogo, porque se fosse divulgado muito antes, os outros atletas que não fossem jogar perdiam um pouco de motivação. Como que o senhor, ao longo da sua carreira, foi moldando isso e foi mudando essa forma de divulgar a escalação do jogo? Aí você vai de grupo para grupo, né? Eu sempre tento colocar que é importante todos estarem preparados. A gente não sabe qual que é
a oportunidade, se ela vai vir no próximo jogo, se ela vai vir no segundo tempo, se ela vai vir no início, no final do jogo. Hoje, para você provar seu valor, você não precisa de 90 minutos. Às vezes são 10, 15 minutos que viram muda o futuro de um atleta. Eu acho que ele tem que entender e respeitar as escolhas do treinador, mas mais que escolher e respeitar a escolha, é escolher o companheiro que está entrando, né? Às vezes você faz uma substituição, o atleta sai xingando. Está desrespeitando o treinador? Tá, mas está desrespeitando aquele que está entrando também, né? Então, eu sempre coloco que existem hoje regras dos clubes, né? Às vezes você pode levar 20 atletas, às vezes pode levar 18, às vezes tem jogos que você pode levar uns 23, né? Então, tudo vai do comportamento do jogo. O que eu tento fazer para minimizar, que não é fácil, porque por mais que ele está fora da relação, é difícil. Quando eu estou jogando dentro de casa, tento eu, com a minha comissão técnica, ir no treinamento pela manhã. Aí, claro, estou concentrado, vai para o treinamento, chega na hora do almoço, no dia do jogo, para você tentar estar interagindo, entender que você não foi escolhido para aquele jogo, mas você pode estar para o próximo. Também não adianta ficar dando muita satisfação, porque o jogador daqui a pouco acha que você está dando balinha para ele. Mas não é isso. Acho que a gente realmente está preocupado com todos que estão no elenco, e a gente tenta fazer dessa forma. Agora, quando você viaja ou não, você tem que ter um profissional que também fale sua língua, que procure a motivar eles e ver qual é o comportamento. Também não vão ficar com um atleta que esteja esculhambando o treino, que está chegando atrasado. Aí ele não está se comprometendo com o treinador, não está comprometendo com a instituição. Interessante, professor. Estamos chegando no... A relação 2 dias antes, chega para o supervisor, mas 2 dias sai à noite. Hoje sai no grupo do WhatsApp, né? Interessante. Então, isso aí você foi também mudando ao longo da carreira um pouco, né? Claro. Vamos lá, professor. A gente já está chegando mais ou menos no final aqui. A gente estava falando um pouco dos treinadores portugueses, né? Eu também tenho feito bastante essa pergunta aqui, que eu acho que ela é interessante. A gente vê no futebol brasileiro um certo modismo, né, na hora de contratar o treinador. Quando o Carille foi campeão com o Corinthians em 2017, todo mundo começou a efetivar o auxiliar técnico como se fosse a solução, né? Aí passou um ano, o Filipão foi campeão. Não, então vão trazer os da velha guarda, que é agora é o do momento. Agora o Jorge Jesus foi campeão, o Santos trouxe um português, o Avaí trouxe um que já ia mandar embora, o Red Bull ia trazer o Carlos Carvalhal, depois desistiu. Por que você acha que isso acontece, esse modismo? Você acha que é a falta do clube não ter uma identidade de jogo e contratar o treinador a partir daquilo que o clube tem documentado? E por que acontece isso ao contrário, né? Do treinador formar o projeto e não o clube formar o projeto e pensar o treinador que encaixa naquele projeto? Olha, aí o clube precisa desenvolver uma linha de jogo, né? Ver que realmente o que você está pensando nessa estrutura de jogo, e se você contratar o treinador tem que seguir essa linha. Normalmente, como não existe tanta convicção de uma longevidade, então existe uma situação que se o clube os resultados não estão vindo, porque o time está jogando muito para frente, está jogando muito defensivamente, as escalações, tem os jogadores que estão sendo escalados não é o mesmo, então são várias situações. Então era importante você ter o início, meio e fim, mas era importante também o quê? Você ter um mínimo de prazo para dar para o treinador. Por isso que eu sou a favor de 2 trocas no ano. O clube tem o direito de trocar a comissão técnica, mas que faça 2 no ano. Para você pegar de janeiro a junho, vamos fazer uma avaliação do Kleina de janeiro a junho. Pô, o time está tendo um desempenho legal, atingiu os objetivos. Não, o time não está tendo desempenho, então vamos fazer uma troca. Até para você ter uma reflexão para todo mundo, né? Agora, a cada 3, 4 jogos, você já ficar na berlinda, já viver na pressão, já tem que trocar, muda. Isso é ruim para o atleta, que muda a filosofia, muda a metodologia, enfim, faz todo esse tipo de situação. Eu acho que assim, a competência, ela não pode ter idade, né? Nem nacionalidade, né? O Vanderlei Luxemburgo, junto com o Abel, as referências, Levi, todos esses treinadores aí, Dorival, as pessoas aí que tiveram grandes conquistas nos últimos anos, não é porque eles fizeram um trabalho ruim que eles não são mais capacitados. Pelo contrário, eles conseguem detectar muita coisa naquele projeto que não deu certo, né? Como eu acho que esses treinadores que não tiveram ainda experiência, mas já pegaram clubes grandes e tiveram resultado, porque tem competência para isso.
né? Claro que eu entendo, às vezes se pegar uma estrada, uma mochilinha nas costas e fazer um degrau, você vai vir muito mais consolidado. Mas o futebol ele deu uma dinâmica, mudou, mas você consegue. Aqueles que são competentes vão conseguir. Aqueles que são aventureiros, você sabe que vai até a página 2 e ali não consegue mais mostrar, porque você não é bom em tudo, né? Você é bom em várias situações, tem algumas coisas que você tem a sua limitação, mas dentro dessa limitação, você consegue desenvolver, ter uma comissão técnica também que pode te agregar, você vai levar longe. Claro que tudo isso define pela qualidade técnica dos atletas que você tem, que é na hora da execução, para mim, o maior percentual que faz toda a diferença é isso. Professor, só tenho que te agradecer. O bate-papo, quando é bom, passa rápido, né? Agradecer a Tudo Comunicação pelo intermédio do convite. Deixar o convite para quem está nos assistindo e também para você, professor. Dia 1º de julho, a gente lançou um programa novo chamado Resenha com Futeclass no YouTube. A gente vai estar lá com o professor Mano Menezes, com o Enderson Moreira, que está quase confirmado, e está confirmado também o Carlos Carvalhal, treinador português, treinador do Rio Ave, está fazendo uma boa campanha no Campeonato Português. Vamos estar fazendo um bate-papo sobre o painel Futebol Luso Brasileiro. Então o senhor está convidado a acompanhar a gente lá. Então muito obrigado por ter feito esse bate-papo aqui com a gente aqui também, sensacional, muito aprendizado. Que legal, eu que agradeço o Futeclass, muito bacana a live, pô, foi muito técnico, foi muito específico, parabéns pelo teu conteúdo. Pô, essa live aí não podemos perder, né? Só feras, né? Pô, tenho muito respeito ao Mano, ao Enderson, o Carvalhal não conheço, mas você falou bem, está fazendo um grande trabalho no Campeonato Português. E desejo você aí muito sucesso, espero que a gente poder levar um pouquinho de futebol que a gente pensa aí. Valeu? Certo, professor. Depois a gente, acabando isso tudo aí, quem sabe a gente esbarra aí nessa vida do futebol e toma um café. Com Tamo junto. certeza. Tá bom, um abraço a todos aí. Abração. Tchau, Obrigado. tchau.